galerinha! E aí? Tudo tranquilo com vocês? Por aqui, correria, né? Sempre correria. Bom, eu sou o Marcos, eu sou da Ebraco de Nova Prata e a gente tem uma indústria de salgado congelado. E eu gosto de fazer alguns vídeos para ajudar quem queira informação, quem queira aprender alguma coisa ou dividir algo, né? Na verdade, eu sempre divido aquilo que eu vou aprendendo. Vou errando, vou aprendendo e vou dividindo, né? Hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu abri numa tela aqui na minha frente, porque o pessoal no YouTube faz muita pergunta, né? O pessoal pede bastante coisa e tal. Então eu vou tentar aqui com vocês ler algumas perguntas, porque nem todas eu consigo responder. Bastante coisa, eu tô sempre viajando e tal, então nem sempre dá tempo, eu consigo responder todo mundo. Então eu vou ler algumas perguntas e vou responder, vou comentar aqui mesmo, né? Então tem uma da Regina aqui, que diz assim: boa noite, você tirou muitas dúvidas. Qual é a melhor farinha de rosca para empanar? Os meus estão soltando uma casquinha. Será que é da farinha de rosca? Eu uso aquelas feitas em padaria e uso gordura vegetal para fritar. Bom, Regina, a gente aqui usa duas farinhas de rosca, né? Então a gente usa uma farinha de rosca industrializada, que nós compramos hoje da Orquídea, tá? Essa farinha de rosca, a gente prefere ela porque o salgado ele fica mais sequinho, né? Existe também toda a questão de logística, de quantidade, que a gente não consegue, a gente é de uma cidade aqui do interior, Nova Prata, a gente não consegue uma padaria que produza a quantidade de farinha de rosca que a gente consome, tá? Então a gente compra da mesma indústria que nos fornece a farinha de trigo, eles nos fornecem a de rosca também. Já usamos a de padaria, na verdade a gente continua usando, porém a gente usa a de padaria mais para empanar os espetinhos de frango, tá? Porque eu particularmente acho a farinha de rosca de padaria mais gostosa, ela tem um gosto mais gostoso, claro, se ela for feita só de pão, né? Porque a gente sabe que tem algumas padarias que moem tudo. Eles moem bolo, moem biscoito, moem bolacha, moem pão, moem um monte de coisa. Então já compramos inclusive farinhas de rosca que tinham um gosto doce, né? Tu via que ela não era só pão, tá? Então hoje a gente compra um pouco de farinha de rosca de uma padaria local aqui, que a gente confia. Conheço o dono, então eu sei que ele não vai batizar a farinha, vamos dizer assim. Então, e a gente usa ela para os espetinhos, tá? Porque a gente acha que fica mais gostoso, que fica um produto mais diferenciado, né? Como nós não teríamos quantidade suficiente para empanar tudo, então a gente acaba usando a industrializada para os salgados, tá? Mas eu acredito que o teu problema não seja a farinha de rosca. Quando a gente faz o empanamento, a gente usa na parte da água, que a gente usa uma empanadeira, a gente usa água, uma mistura de água com farinha de trigo. Mais ou menos umas 100 gramas de farinha de trigo para uns 2 litros de água, tá? Vai ficar uma água esbranquiçada, essa água vai funcionar como uma cola, né? Ela vira uma água bem gosmenta, assim. Vai funcionar como uma cola. Então passa nessa água, depois passa na farinha de rosca. A empanadeira ela tem um sistema de empanamento, vamos dizer assim, duplo, né? Então o salgado ele passa, fica retido numa área da empanadeira, que empana ele e deixa ele bem empanadinho. A gente, a princípio, não tem esse problema que tu tá dizendo na tua mensagem. Então eu acredito que não seja da farinha de rosca, tá? Eu acho que de repente pode tentar usar, nós usamos por um tempo também amido de milho, né, popular maisena, né, na água que empana, também ajudava bastante.
Hoje a gente só usa farinha de trigo, tá? O Felipe, amigo, bom dia. Sua receita de massa é a mesma para os 3 tamanhos de salgado que você vende? Tipo, o salgado lanche tem mais ou menos gordura que o salgado tamanho copo e coquetel? E a forma de congelamento é a mesma também? Sim, Felipe. A nossa massa, a gente tem 2 receitas. Então, aquela receita que está disponível ali no YouTube, ela é a nossa receita básica, que a gente usa para os salgados coquetel e salgados copo. Os salgados lanche tem uma diferença, que a massa tem o dobro de gordura, tá? Por que isso? Porque o salgado lanche, por ser maior, ele acaba, quando ele fica no expositor do cliente, o cliente compra ele congelado, frita e põe no expositor. Às vezes o salgado fica meio dia ali, ou o dia inteiro, né, no expositor. Ele acabava rachando todo, porque o salgado lanche ele é muito grande, ele é pesado, né? Então a massa ela tem que ter mais maleabilidade, né? Então a gente resolveu esse problema adicionando mais gordura na massa. Então a nossa massa para o salgado lanche ela tem o dobro de gordura. Tá? É só essa a diferença, o resto é tudo igual. E a forma de congelamento é a mesma, né? Então a gente acondiciona os salgados em caixas plásticas, aquelas não as altas, tem que ser as caixas baixinhas. Porque se tu colocar muito salgado dentro de uma caixa daquelas altas, tu vai colocar para congelar, ela vai virar um bloco, tu não separa mais. Então tu coloca uma camadinha só, numa caixa baixinha, ela deve ter uns 10 centímetros de altura, acho que nem isso, uns 8. Tu coloca o salgado ali, uma camadinha só. No nosso caso a gente usa um ultracongelador, põe lá no ultracongelador, que é uma câmara fria, deixa lá mais ou menos 1 hora, que é o tempo que ele leva para congelar, chega a quase 30 negativo. E aí procede com a embalagem, tá? Então o congelamento é o mesmo, não muda nada. Sempre congelar antes de embalar, tá? Então a gente primeiro congela, depois embala. Ele vai para dentro da embalagem congeladinho, sela, fecha, né, com a etiqueta, e aí vai para a câmara fria para o estoque, tá? Nunca congelar dentro da embalagem, aí dá problema. O Alessandro, sugiro num próximo vídeo que tu mostre como produz os salgados coquetel no formato de travesseirinho. Todos que possuem máquina de salgados têm dificuldade com esse formato, pois os travesseiros saem abertos. É verdade, Alessandro. A gente, inclusive, tá? Por isso nós não fazemos salgados com o molde quadrado, com o molde que faz o travesseiro, tá? A gente usa o 2 pontas, que a gente chama de bombinha. A gente usa a coxinha, que é uma ponta, e sem nenhuma ponta, bolinha. E aí faz o croquete com o molde de bolinha. Então são esses os formatos que a gente usa, tá? Nós não fazemos o travesseiro justamente por causa desse problema. Realmente eles saem abertos. E a gente não quis perder tempo resolvendo isso. Inclusive, nós fizemos uma adequação, uma mudança no molde do travesseirinho para fazer o enroladinho de salsicha. Então a gente colocou no molde, afiou ele, fez tipo como se fosse uma navalha, né? Porque aquele molde ele também é usado para fazer o enroladinho de salsicha, só que a salsicha, ao invés de sair cortada, ela saía quebrada. Ficava feio, não ficava um salgado legal. Então a gente fez essa mudança e hoje usa esse molde quadrado para fazer o enroladinho de salsicha, tá? Essa foi o destino, né, que a gente fez. O Daniel fez um comentário bem bacana aqui, viu, pessoal, pra gente aprender, tá? Então, parabéns pelo trabalho e tal. Ó, só para esclarecimento, o micro-ondas aquece moléculas de água, óleo e açúcar. Ele faz com que essas moléculas entrem em atrito, gerando aquecimento. O que faz explodir o salgado é o excesso de aquecimento, porque o salgado é rico desses materiais e ele não aquece de dentro para fora. Mais uma vez, obrigado por dividir suas experiências conosco. Então tá aí. Eu falei no último vídeo que o micro-ondas faz um aquecimento de dentro para fora e o Daniel tá me corrigindo aqui que não é bem assim, né? O micro-ondas não aquece de dentro para fora. Acontece que ele
ele faz com que as moléculas de água, óleo e açúcar se movimentem, né? E isso gera atrito entre elas e, por consequência, aquecimento. E realmente, concordo que o que faz o salgado explodir é o recheio, né? O recheio aquece, ferve, tudo que esquenta expande, e aí o recheio não tem para onde ir, ele explode, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, e muito, né, galera? O Bruno, quais os tamanhos de disco de pastel que você usa? Bruno, nós não fabricamos mais pastel, até fizemos por um tempo, mas paramos porque é um trabalho muito manual, né? Eles têm que ser feitos um a um à mão, a gente não tem uma máquina que faça, então a gente não faz mais pastel, tá? Mas quando nós fazíamos, eu usava a massa de pastel normal comprada em atacado, tá? Era até uma massa bem gostosa que a gente usava. A Arlene, você tem alguma receita com mandioca para modeladora? Não, Arlene, não temos. A gente tem a nossa receita de polenta ali, que usa farinha de milho, né? E na verdade a gente só coloca junto com o trigo, a gente divide o trigo, né? Se a massa vai 7 kg de trigo, a gente põe 5 de milho e 2 de trigo, ou 4 de milho e 3 de trigo, né? A gente faz uma mistura, tá? O trigo, a gente coloca o trigo igual porque o trigo dá liga na massa, né? Então ela fica mais firme para poder passar na modeladora. Você sabe que a massa para passar na modeladora, ela tem que ter um ponto, né? O ponto dela, ela tem que ter um ponto de liga, né? Ela não pode ser quebradiça, por isso a dificuldade de passar alguns tipos de massa, né? Então é muito importante o ponto certo da massa para conseguir passar ela na modeladora. Inclusive, quando eu visitei a empresa que nos forneceu os nossos equipamentos e tal, que eu fui num encontro deles lá, isso faz muitos anos, né? Uns 6 anos. Tinha um pessoal lá que queria fazer brigadeiro na máquina. Teoricamente não tem o que dar errado, né? Olha, eles fizeram acho que mais de 20 receitas diferentes para poder encontrar a receita que deu certo, porque realmente é um desafio tu fazer a massa no ponto que passe na máquina, né? Porque não é qualquer receita que vai passar ali, porque a máquina ela tem que ter da produtividade. Não adianta tu passar uma massa ali, alguma coisa que só fique dando problema, a máquina fique engasgando, fique parando toda hora, porque tem que desentupir, porque tem que tirar, porque isso, porque aquilo, que não vai funcionar, né? O recheio é a mesma coisa, ele tem que ter um ponto. O recheio de frango, principalmente, é um grande desafio, tá? A gente conseguiu desenvolver um recheio bacana aqui, que fica num ponto legal, fica bem gostoso. Mas, por exemplo, aquelas coxinhas que de vez em quando tu come, eu adoro, né? Tu compra aquela coxinha lanche, que é aquele recheio bem desfiadão, bem caseiro, assim, com molho bem gostoso. Aquilo ali não passa na máquina, tá? Não passa na máquina. Ela engasga, aquele molho fica saindo por tudo que é lado, te engraxa tudo, pinga, faz uma sujeira. Então, existe toda uma dinâmica de produção ali que tem que respeitar. O pessoal geralmente acha que é só tu comprar a máquina, coloca ali a tua receita, tuas coisas e vai funcionar. E eu sei que não é bem assim, tá? Vamos ver aqui. Eu acho que é isso aí, galera. Tem algumas mais aqui, mas eu vou encerrar por aqui. Bom, pessoal, como sempre é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz com o canal, muito feliz em poder estar dividindo com vocês essas histórias, essas experiências. Não pensem que aqui tudo é perfeito, ao contrário, somos muito imperfeitos. A gente está sempre aprendendo, dia a dia, aprendendo muito. Não tem um dia que eu não aprenda pelo menos uma meia dúzia de coisas.
E é muito bom estar aqui, dividir isso com vocês e poder ajudar alguém, né? Porque eu acho que o objetivo nosso, né, como ser humano mesmo, é ajudar as pessoas. A gente tem que dividir para somar, é isso que eu acredito, dividir para somar, tá bom? Galera, um beijo, obrigado e até a próxima!